Então vamos lá, vamos entrar na palavra. Lucas capítulo 18, versículo 18, abre comigo. Vamos lá, Lucas, Novo Testamento, capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 22. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém, glória a Deus, né? Aleluia. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Agora vamos para um segundo texto. Você vai só virar a página aí da tua Bíblia, Lucas 19, versículo 1. Eu quero te apresentar dois textos que são muito semelhantes. Lucas 19, agora versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com muita alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos orar, curva sua cabeça, em reverência à palavra de Deus, né? Senhor, obrigado pela tua palavra. A sua palavra é o poder restaurador em nossas vidas. A tua palavra são as promessas do Pai para o Filho, e nós as recebemos hoje. Que nessa noite a tua palavra guie nossos passos, nos dando direção e clareza, para que possamos decidir da maneira correta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te passei 2 textos que a Bíblia relata, né, de momentos. Na verdade são 2 encontros que Jesus teve. O primeiro encontro com o jovem rico, o segundo encontro com Zaqueu. Tem até a música famosa aí do Zaqueu, a gente cantou muito na igreja. Quem lembra? Como Zaqueu, lembra? Cantamos muito. Antigamente a gente falava furou o CD, de tanto que ouvia, né? Nós cantamos muito essa música, tá? E é interessante que esses 2 textos são 2 histórias muito semelhantes, mas elas têm um contraponto. Olha só, algumas Bíblias elas têm um subtítulo, né? Normalmente nas Bíblias digitais isso não tem, mas na Bíblia em papel normalmente ela tem um subtítulo. E aí você lê aquela parábola ali, ela já tem um subtítulo, né? E aqui em Lucas 18 ele fala que é o jovem rico. Não é uma parábola, né? Aquilo ali aconteceu, foi um momento. Jesus estava passando e encontrou um jovem, a Bíblia chama ele de jovem rico, que ele tinha uma posição muito importante no meio
daquela comunidade, né? E ele pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para ser salvo. Jesus olha para ele e fala: tu conhece, né? Tu sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E Jesus começa a ter uma conversa com ele, questionando ele. Num segundo momento, Jesus, a caminho de um outro lugar, ele cruza por Jericó, entra em Jericó, na verdade, tá? E ele encontra um grupo de pessoas, e naquele grupo de pessoas havia um homem chamado Zaqueu, tá? A Bíblia diz que ele tinha uma pequena estatura, tá? E ele não conseguiu chegar até a frente, porque eram muitas pessoas que queriam ver Jesus, queriam ser tocados por ele, queriam ser curadas por ele, porque nesse momento aqui Jesus já tinha uma certa fama como profeta, amém? Como aquele que fazia milagres, né? E Zaqueu, não conseguindo se aproximar de Jesus, o que ele faz? Ele sobe numa árvore. E quando ele sobe na árvore, ele consegue enxergar Jesus. Jesus olha para ele e diz: desce que eu vou passar a noite na sua casa hoje. Imagina, pensa que honra, né? Você receber Jesus na sua casa, tá? O que acontece? Fala comigo, jovem rico. Agora olha só que interessante. Nós falamos sempre sobre Zaqueu, mas quem era Zaqueu? Zaqueu, a Bíblia diz que ele era um chefe dentro dos publicanos. Quem eram os publicanos? Né? Publicanos era um grupo de pessoas que tinha, tá? Que cobravam os impostos. Só para você entender, o governo daquela época era de Roma, amém? Né? Eu não sei se você sabe disso, mas César não é um nome, César é um título, tá? Nós falamos, o César, não, César era um título, tiveram inúmeros Césares, né? Tá? Então César era um título. Então o César daquele momento ali, daquele período, que era o imperador, tá? Ele estabelecia algumas leis junto com um comitê organizado ali, e para cada região e para cada comunidade ou povoado, tinham pessoas que eram responsáveis por recolher os impostos e levar esses impostos para o governo daquele momento, daquele período. E essa pessoa que recolhia os impostos, ela precisava ser daquele povo. E ela recolhia os impostos e ela ganhava uma porcentagem sobre isso. Entende? Um valor ficava com ela, que era o pagamento para ela fazer isso. Mas por ela fazer isso, ela era odiada pelas outras pessoas, né? Ele era como se fosse um traidor do povo dele. E esse era Zaqueu. Então Zaqueu, ele não era apenas um cobrador de impostos, um publicano ali. Zaqueu era também um homem muito rico. Por quê? Porque ele cobrava os impostos de todo. Quanto mais gente ele cobrava impostos, e provavelmente ele tinha pessoas que guardavam a vida dele, né? Alguns seguranças, algumas pessoas para trabalhar para ele também, para que ele pudesse ter uma certa garantia de vida, vamos dizer assim, né? Então ele era odiado. Por isso que quando Jesus diz que vai passar a noite na casa deles, os outros começam a murmurar dizendo: ele vai se hospedar com um homem pecador. Por quê? Porque Zaqueu, ele usava o que a Bíblia chama de usura, né? Que é você reter mais do que você precisa. Ele roubava, vamos dizer assim, né? Dessa forma. Mas é interessante que os dois têm o mesmo conceito. Fala comigo, jovem rico, Zaqueu rico. E aqui que eu quero entrar com vocês. O jovem rico, ele não foi salvo. Não foi salvo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, capítulo 18, 24, vendo ele ir embora, né, Jesus ficou muito triste. E aí Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui também tem uma coisa importante, tá? Quando Jesus fala o camelo pelo fundo da agulha, não é aquela agulha de costurar, sabe? Sabe aquela agulhazinha de costurar, agulha de crochê, né? Que tem um furinho ali, não é essa agulha não, tá, gente? Aqui quando Jesus diz que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico no reino dos céus,
é que não era impossível, porque aqui a agulha, o que era a agulha? Jerusalém tinha 12 portas, amém? Amém? Amém não? Tinha um muro, fala comigo, tinha um muro e tinham 12 portas, tá? O que acontecia? Por que tinha um muro? Tinha um muro porque era proteção. Então não adianta ter portas, a porta vai ficar sempre aberta, certo? Quando escurecia, as portas eram fechadas. Quando escurecia, as portas eram fechadas e trancadas, e só eram abertas no outro dia. Quando vinha algum viajante que se atrasou por algum motivo, tá? E ele queria entrar na cidade, ele podia usar uma porta chamada agulha, que era o quê? Que era uma portinha pequena, tá? Onde um homem conseguia passar sozinho, mas ele tinha que, era mais ou menos a largura de um homem só. Se ele tivesse com mala, mochila, qualquer coisa, não passava. Ele tinha que tirar tudo que ele tinha nas costas e passar. E o camelo ele conseguia passar, só que o camelo ele tinha que se ajoelhar. Já deve ter visto que o camelo ele se ajoelha para a pessoa subir em cima dele. Ele tinha que se ajoelhar e o viajante tinha que puxar o camelo ajoelhado por aquele buraco para ele poder entrar. Mas as bagagens e as coisas tinham que ficar do lado de fora, não podia entrar, porque não podia ter comércio naquele horário lá dentro, para que não houvesse roubo e tudo mais. Então esse é o buraco da agulha. Não quer dizer que era impossível. Jesus está dizendo que é difícil. Por quê? Porque para que eu possa entrar, eu preciso tirar dos meus ombros aquilo que eu carrego. Amém? Tá? Mas aqui é outra pregação, já a gente prega isso num outro dia. Tá? Voltamos aqui para o assunto original. Tá bom? E aí, o que acontece? O jovem rico, ele não é salvo. Zaqueu, o publicano, ele foi salvo. E Lucas 18, 27 diz que Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aqui que eu quero entrar contigo. Jesus, ele tem um encontro com esse jovem, ele fala o que esse jovem precisava fazer, esse jovem não faz, e ele não encontra a salvação. Logo após, Jesus tem um outro encontro muito semelhante, onde as circunstâncias são quase as mesmas, porque o que Zaqueu tinha que fazer era basicamente a mesma coisa que o jovem rico precisava fazer, só que o jovem rico não fez, e Zaqueu fez. Qual foi a diferença entre eles? Fala comigo, a decisão. Escuta o que eu vou te falar, toda decisão em Deus habilita uma promessa. Amém? No momento que você, escuta isso, presta atenção nisso que eu estou te falando. Toda decisão em Deus habilita uma promessa. Eu não estou dizendo que a tua decisão por Jesus habilitou todas as promessas. A minha decisão por andar com Jesus habilitou qual promessa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu serei salvo. A salvação, todo aquele que crer e se arrepender dos seus pecados será salvo. Amém? Então se é os gafanhotos que estão vindo, se é Jesus voltando, aí nós vamos ser salvos, amém? Tá? Essa decisão habilitou a promessa de salvação na sua vida. Amém, gente? E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir tomando decisões na minha vida que vão habilitando as promessas. Porque senão, não é que seria muito fácil, não caberia a nós, caberia somente a Deus. As promessas não são algo automático, que você aceitou Jesus e todas elas são suas agora. No momento que você aceitou Jesus, vamos dizer assim, você tem direito a elas, mas para que eu viva elas, eu preciso tomar algumas decisões que vão me levar até elas. É como se você aceitasse Jesus, eles te deram a chave do cofre, aí você abre aquela porta gigantesca, já deve ter visto em filme, né? Lá, abre aquela porta gigantesca, tem o cofre lá dentro, você entrou lá dentro do cofre, agora eu vou usufruir tudo que tem ali dentro. Não, quando tu chega lá dentro do cofre, tem um monte de gavetinha cheia de chave, não tem? Tem ou não tem? Um monte, né? Milhares de gavetinhas você tem ali, onde as pessoas guardam seus valores. É como se aquelas gavetinhas fossem as promessas. Quando eu aceito Jesus, eu entro no reino. Mas para que eu receba as promessas de Deus na minha vida, eu preciso tomar decisões que são chaves. Chaves são segredos, são decisões. Você entendeu isso, não? Tá? Então, qual foi a diferença entre eles? Foi a decisão. A decisão de Zaqueu fez com que Jesus fosse
passar a noite na casa dele. Toda decisão em Deus habilita uma promessa, toda dúvida anula um caminho. Quando eu decido por Deus, eu estou anulando a dúvida, mas quando eu duvido de algo, eu estou excluindo um caminho da minha vida, tá? Quem viaja bastante aí, anda de carro, e já pegou um atalho e descobriu que o atalho era pior do que ter ido pelo caminho certo. Aí tu fala, puxa vida, vou ter que voltar. Aí volta tudo de novo, né? Gastou 2 vezes, todo mundo já fez isso, né? Normalmente tu vai para uns lugares aí que tem pedágio, aí o pessoal, não, tem um atalho para não pagar o pedágio, né? Não é assim? Aí desvia ali, anda 50 quilômetros a mais, a estrada é horrível, né? Aquela coisa toda, no final das contas não valeu a pena. Tá? Quando nós estamos viajando e nós encontramos uma opção de um atalho, eu posso decidir por ele ou posso duvidar dele. Se eu duvido do atalho, normalmente eu não pego ele, eu continuo pela estrada oficial. Agora, quando eu decido pelo atalho, né, eu estou me aventurando nisso. E aí eu quero te dar uma expressão que eu acho muito interessante. Andar com Jesus é uma aventura. Você sabia que andar com Jesus é uma aventura? Por quê? Porque precisa de coragem para caminhar em fé. Só que andar com Jesus não é pegar atalhos. Andar com Jesus é andar no caminho certo, mesmo sem saber qual é o destino. A longo prazo, claro que nós sabemos, o nosso destino é a salvação, mas a curto prazo nós não conseguimos enxergar o que vai aparecer ali pela frente. Então se torna uma aventura onde eu vou exercitando a minha fé. Amém, gente? Não é verdade? Tá? Então, voltando aqui, toda decisão em Deus habilita uma promessa, toda dúvida anula um caminho. Nós temos que cuidar porque a dúvida, ela ocupa o lugar da fé. Eu já preguei muito isso aqui na igreja. E quando ela ocupa o lugar da fé, ela gera ela anula um caminho de vitória. Ou seja, ela faz com que você não alcance uma chave para habilitar mais uma promessa na sua vida. A decisão de Zaqueu deu a ele uma chave. Qual a chave? A chave da salvação. Lucas 19:9 diz: então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Amém, gente? Então diga comigo, uma decisão traz uma promessa, uma dúvida anula um caminho. Agora olha só, os dois eram muito parecidos. Provavelmente Zaqueu era uma pessoa jovem, e o jovem, o título mesmo já está dizendo, rapaz jovem também. Ambos ricos, ambos precisavam tomar uma decisão. Qual foi a diferença? Ambos eram ricos, mas eles tinham a riqueza, mas um deles tinha a riqueza acima de tudo. O outro queria Deus acima de tudo. Escuta o que eu vou te ensinar, olha para mim aqui. Tudo que eu coloco abaixo de Deus, Deus guarda. Por quê? Porque está abaixo dele. O mundo espiritual, nós estamos na campanha Quebrando as Maldições. Para que alguma maldição da minha vida possa ser quebrada, ela precisa estar debaixo do nome de Jesus. Por quê? Porque tudo que está acima do nome de Jesus, Jesus não toca. Eu quero que Deus guarde a minha família. O que eu faço? Senhor, eu te apresento a minha casa, a minha família, amém? Meus relacionamentos, não é? Eu quero que Deus abençoe a minha vida, meu ministério. Eu coloco isso debaixo da presença de Deus. Agora, aquilo que eu não coloco abaixo da presença de Deus, que eu não coloco abaixo do nome de Jesus, significa que não está sob a autoridade dele. Pastor, mas Jesus não tem autoridade sobre todas as coisas? Sim, ele tem autoridade sobre todas as coisas, mas nós nunca podemos esquecer que Jesus é um cavalheiro. Amém? E uma das características de um cavalheiro é que ele não entra, ele não se intromete onde ele não foi convidado. Então, se eu chego diante de Jesus e falo, Senhor, eu te entrego a minha família, o que Deus vai fazer? Cuidar da minha família. Agora, se eu chego diante de Jesus e eu falo, Senhor, eu te entrego a minha família, né? Meus filhos, isso, aquilo, aquele outro, tal, tranquilo.
Mas tem alguma situação da minha vida que eu levo ela na força do meu braço, eu estou sendo como o jovem rico. O que o jovem rico fez? Ele entregou quase tudo debaixo do domínio do Senhor. Porque ele falou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus, conhecendo o coração dele, falou: tu sabe, ó, não adultera, não mata, não roube, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele falou: eu faço tudo isso. E Jesus falou: ótimo, agora só está faltando uma coisa. Porque tudo isso Jesus sabia que já estava abaixo dele, mas Jesus sabia também o que não estava debaixo dele ainda, que era o quê? As riquezas daquele rapaz. As riquezas, os recursos daquele rapaz, era ele quem queria governar. Tudo que nós queremos governar, Deus não vai governar. Amém, gente? Por que eu preciso? Quer ver uma coisa? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou para mim assim: pastor, por que tem período de oração na igreja? Isso não está na Bíblia? Não está na Bíblia. Aqui eu tenho os jovens aqui do Arena, não está na Bíblia, não precisa nem procurar, nem gastar o tempo procurando. Não está na Bíblia. Tá? Mas então por que tem isso se não é bíblico? Não é bíblico, mas é útil. Amém? Por quê? Nós estabelecemos um período de oração para que todo relacionamento esteja debaixo da vontade de Deus. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Porque a melhor coisa que tem, o pessoal acha que o período de oração aí serve para os jovenzinhos e para os mais madurinhos também. Amém, gente? Né? Serve para todo mundo. Eu fiz isso no meu casamento. O período de oração, ele serve para quê? O pessoal acha que é para andar de mão dada, ir no cinema, e que coisa linda, maravilhosa. Não, o período de oração é o período que os podres têm que aparecer. Amém? As reinas encrencas, os podres, têm que aparecer. Você tem que orar e falar: Senhor, traz a pior versão dessa pessoa. Por quê? Porque se você conseguir ficar com a pior versão, dali só melhora. Não é verdade? Sim ou não? O pessoal ora e fala: Deus, será que é ele? Não, você está orando errado. Senhor, traz o ogro que tem escondido aí e bota para fora. Porque se ele não aparecer no período de oração, ele vai aparecer depois que casar. É ou não é? É verdade. Só que enquanto é o período de oração, né? Tanto o rapaz quanto a menina, tem o ogro e tem a Fiona. Né? Se enquanto que é o período de oração, ela olha, concorda comigo ou não? Ele olha e fala: eu não quero ser encrenca para a minha vida. Eu não quero isso aí para a minha vida. Agora depois que casou, faz o quê? Pastor, posso marcar um atendimento com o senhor? Então, eu nem sei por que eu falei isso. Deus falando aqui na igreja. Já lembrei, tá? Vamos lá. Deus acima de tudo. Foi um exemplo, né? Que os meus relacionamentos, eles precisam estar debaixo da presença de Deus. A minha vida financeira, ela precisa estar debaixo da presença de Deus. Quando que a minha vida financeira está debaixo da presença de Deus? Quando eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, eu estou entregando. Eu sei que não depende de mim, depende dele. Eu estou colocando sobre o domínio dele. Então, aqui os dois tinham basicamente a mesma vida, o mesmo padrão de vida. Claro, um pouco mais obediente que o outro, né? Porém, um estabeleceu que o Deus da vida dele era as riquezas dele. O outro estava numa crise interior, tanto que ele subiu na árvore e falou: eu preciso resolver esse conflito que eu tenho na minha vida. Eu preciso buscar uma resposta. E ele encontra a resposta quando ele encontra Jesus. E tanto ele estava disposto a colocar tudo abaixo de Jesus, que ele olha para Jesus e diz assim: Zaqueu se levantou, versículo 8, capítulo 19. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de tudo que eu tenho. E se alguma coisa eu tenho defraudado, roubado, né, alguém, eu restituo 4 vezes mais, porque esse era o padrão da lei. Se alguém roubasse, tinha que restituir 4 vezes mais. Naquele momento, o que aconteceu? Zaqueu entendeu que quem precisava estar no governo da vida dele não era ele, não eram as riquezas, não eram as coisas que ele podia ter, não era a posição dele,
mas era Jesus. E aí Zaqueu faz algo. A gente entende por que Zaqueu fez algo. Olha só, o jovem rico, quando ele se apresenta a Jesus, ele diz, versículo 18, diz: certo homem de posição, fala comigo, de posição. Aí ele chega, né, toda aquela pompa e fala: bom mestre. Eu acho interessante, o pessoal aqui na igreja fala que eu sou meio grosseiro, às vezes, né, o pessoal, não sou, né, isso aí é intriga da oposição, né, o pessoal diz que eu sou meio grosseiro, mas aqui, ó, Jesus deu uma dura aqui, gente, olha só, ele chegou toda aquela pompa e falou: bom mestre. Jesus olhou para ele e falou: bom por quê? Bom só tem um, é Deus. Eita, né? Se sou eu, a minha esposa já me olha assim, me atravessado, né? Sabe? Mas é isso. Aquele homem, quando ele chega diante de Jesus, ele já chegou se impondo: eu sou o cara, eu sou o tal, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. E Zaqueu não quis saber se ele era publicano, se ele era rico ou não. Ele pegou, correu e subiu na árvore. Qual foi a última vez que tu subiu numa árvore? Ah, pastor, eu não subo em árvore porque isso é coisa de criança. É verdade. Agora tu imagina um empresário bem sucedido subindo numa árvore. O que mostra isso para nós? Que Zaqueu não estava preocupado com a posição dele. Zaqueu não estava preocupado com quem ele era. Zaqueu estava querendo conhecer Jesus. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Mas olha só, agora eu quero fechar com vocês aqui. Aquele homem e Zaqueu, os dois, eles estiveram na mesma posição. Só que um conseguiu falar com Jesus e o outro não. Por quê? Nós podemos chegar de qualquer forma diante de Jesus. Amém? Mas para conseguir ter a atenção dele, nós temos que nos prostrar. Os dois chegaram numa posição alta, um com o seu ego alto e o outro em cima da árvore. Para os dois, Jesus falou a mesma coisa: desce. Muitas vezes nós queremos falar com Jesus e queremos ouvir a voz dele, mas não queremos nos dobrar. E enquanto nós não nos dobramos diante de Deus, nós estamos nos dobrando diante de alguma outra coisa. Muitas pessoas não se dobram diante de Jesus, mas se dobram diante das drogas. Muitas pessoas não se dobram diante de Jesus, mas se dobram diante de relacionamentos furados. Muitas pessoas não se dobram diante de Jesus, mas assim como o jovem rico, se dobram diante das riquezas. O que Jesus falou para o jovem rico? Tu está fazendo tudo certo, agora só falta uma coisa: te arrepende dos teus pecados, do teu orgulho, te dobra e vamos andar junto. Só que quando ele olha, e Zaqueu, pastor, por que ele não falou para Zaqueu? Porque para Zaqueu subir na árvore, ele teve que se dobrar. Gente, Zaqueu era uma pessoa bem sucedida, um empresário bem sucedido, um homem reconhecido. Imagina, tinha os guarda-costas, tinha tudo, saiu correndo e subiu na árvore. Ele podia, vamos falar de outra forma, Zaqueu podia ter mandado prender uma meia dúzia que estava ali e falado: sai da frente que eu quero ver Jesus. Ele tinha condições para isso, mas ele não fez. Porque Zaqueu encontrou o caminho certo de se aproximar de Jesus. A forma correta de se aproximar de Jesus sempre é com o coração humilde. Porque o orgulho nos destrói, mas a humildade nos exalta. Amém? Amém, gente? Olha para o teu irmão e fala: diante de Jesus, tu só tem uma posição: filho. Amém? Ah, mas eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou músico, eu sou levita. Aqui, né? Porque quando Jesus voltar, isso acabou. Aqui você é isso, e lá vai ser o quê? Lá é filho. Amém? Então eu quero te falar uma coisa para fechar. Nenhuma posição que nós temos é tão grandiosa quanto a de ser filho de Deus. Porque a única posição que você conquista na terra e leva para a eternidade é a de ser filho. Nenhuma outra você leva junto. Amém? Glória a Deus. Né? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu quero fechar com Lucas 19. Sobe o pessoal do louvor aqui. Lucas 19, versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Pastor, ele era filho de Abraão? Não. Mas por que ele se tornou filho de Abraão? Porque ele recebeu Jesus.
Você é filho de Abraão? Não. Mas através de Jesus nós somos. Nós nos tornamos herança do nosso Deus. Nós nos tornamos filhos, não de sangue, mas de adoção. Amém? Filhos escolhidos. E aí, versículo 10 fecha. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Pastor, mas o jovem rico também não precisava de salvação e estava perdido? Sim. Mas o jovem rico fez a escolha dele e tomou a decisão dele. Hoje, e todos os dias da nossa vida, nós fazemos a nossa escolha e tomamos as nossas decisões. Pastor, eu já aceitei Jesus, eu já sou filho, glória a Deus. Agora você precisa tomar as decisões para acionar as promessas. Tem promessa de prosperidade, tem promessa de libertação, tem promessa de cura, tem promessa de vitória, tem promessa de restauração, tem. Mas o que eu preciso fazer? Sempre andar prostrado diante do Senhor, o orgulho fora, a humildade dentro, para que eu possa ouvir o que Jesus tem para a minha vida. Amém, gente? Queria que vocês colocassem de pé, coloca a mão no teu coração. Em nome de Jesus, você na sua casa também, onde você está agora, nos ouvindo, nos acompanhando, se você pudesse, se coloque de pé agora nesse momento, coloca a mão sobre o teu coração e diga comigo: todo orgulho que me faz grande, eu quero jogar ele fora, mas eu aceito no meu coração toda a humildade que me faz pequeno, pois quem me exalta, diga, quem me exalta é o Senhor. Amém? Fica com teus olhos fechados, quero orar. Senhor, tu pediu para Zaqueu descer da árvore, e tu pediu para o jovem rico descer do seu orgulho. O jovem rico continuou no seu orgulho, mas Zaqueu desceu da árvore. O jovem rico continuou sendo pequeno, rico, mas pequeno. Zaqueu desceu da árvore, um homem pequeno, e se tornou grande, porque a tua palavra diz que todo aquele que é salvo, que recebe o seu nome no livro da vida, a tua palavra diz que é maior do que João Batista foi aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. No meio de todo esse tempo que nós estamos vivendo, a posição que nós não podemos perder é a de filho e filha. Você está com a mão no seu coração, aqui na igreja, na sua casa, onde você estiver, diga comigo: eu sou filho. Essa é a posição que você deve permanecer. Pastor, mas eu não sou, estou ouvindo esse culto pela primeira vez, estou chegando na igreja agora, mas eu quero ser. Você quer ser filho? Faça como Zaqueu, se arrependa e aceite Jesus na sua vida. Diga que se arrepende dos seus pecados, peça perdão por eles e convide Jesus para entrar na sua vida hoje. A partir desse momento você se torna filho. Eu quero deixar essa palavra nessa noite, porque nesse tempo que nós estamos vivendo de instabilidades econômicas no mundo inteiro, né? Nenhuma posição que nós temos no mundo ela está garantida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero orar para que aqueles que estão no culto hoje não tomem a posição do jovem rico, que é se agarrar nas posições que o mundo tem oferecido, a posição do dinheiro, a posição profissional, a posição emocional. Sermos chamados filhos de Deus, porque todo filho tem o acesso à casa do Pai. E no momento do desespero, no momento da dor, no momento da necessidade, no momento da tristeza, no momento das guerras, das batalhas e das lutas, nós temos a nossa morada, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós temos a sombra do Altíssimo, onde podemos repousar, porque somos filhos. O sol é para todos, a sombra é para poucos. A sombra é para os filhos, é o lugar do refrigério. Eu não sei como que você chegou no culto, mas eu quero te dar uma palavra para você sair. Você sai como filha amada do Senhor, você sai como filho amado de Deus, em nome de Jesus Cristo.
E essa posição, Satanás não pode tocar. Na posição de filho, os demônios não podem tocar. Na posição de filho, as obras das trevas não podem tocar. Enquanto nós guardamos a posição de filhos de Jesus, nada pode nos tocar. Nós permanecemos firmes e inabaláveis, porque nós temos aquele que nos guarda, nos protege e nos sustenta. É o Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque em Ti nós encontramos refúgio, em Ti nós encontramos esperança, em Ti nós encontramos vida, no Senhor nós encontramos abundância. Em nome de Jesus, fale com Deus. Se você perdeu essa posição, se você esqueceu dessa posição de filho, relembre isso hoje, traga a sua memória e fale para você mesmo: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, em nome de Jesus.